Olá, povo de Deus, que a paz e que a bênção de Cristo seja na tua vida. Hoje nós vamos falar sobre o pão vivo que veio do céu e o maná. E qual é a diferença desses dois alimentos que alimenta a humanidade? Um é o pão vivo e o outro é o maná. E começamos com essa palavra. Trabalhai, isso aqui é Cristo falando, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então, Cristo dá uma comida que dá a vida eterna. E que comida é essa? O pão vivo que veio do céu. E quem é o pão vivo? É Ele. E a obra dele é esta, que nós venhamos crer naquele que foi enviado. No caso aqui, é Cristo, porque ele representa o pão de Deus, que é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, o mundo está morto, as pessoas estão mortas espiritualmente e precisa desse alimento que veio do céu. E ele se revela dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então ele vai saciar aqueles que vão até ele. O porém, meus queridos, nessa revelação do capítulo 6 do livro de João, peço até que você leia todo, é que Jesus ele vai operar sinais, ele vai fazer a multiplicação do pão e do peixe, alimentando ali mais de 5.000 pessoas, né? Ele vai falar com os judeus e vai falar com os discípulos. Quando ele fala com os judeus, ele se revela como pão vivo. Ele mostra para os judeus a solução para a vida deles, assim como ele mostra para cada um de nós. Só que quando ele fala com os judeus, a multidão que representa aqui de judeus aqui nesse cenário não acredita e não quer esse pão vivo. Ele até questiona que prefere o maná do deserto. Quando ele fala com os discípulos de forma dura, já que já é discípulo, tá seguindo a ele, é tão profunda aquela palavra que os discípulos, né, abandonam a Cristo. Os primeiros a abandonar são esses, com a palavra dura, ou seja, rejeitam o pão vivo que veio do céu. Aqui se encaixa, meu querido, 4 tipos de pessoas. E a quinta, que não está aqui, que eu vou revelar quem são. Primeira pessoa representa Filipe, que é aquela pessoa calculista. Essas pessoas, elas custam muito a crer, porque estão presas ao que podem ver, entender e tocar. Passam a vida ouvindo falar de Deus, mas não conhecem. Tantas pessoas assim que não conhecem a Deus, ouvem, mas não conhecem. Tem aquelas que representam como André, que são proativas, que representa pessoas que até creem, mas com limites, enxergam mais o tamanho do problema do que o poder de Deus. Ou seja, elas sempre veem o problema e nunca vê a solução. Aqui também está representando os judeus, que representa aqueles que servem a Deus, né? Mas depois que estão saciados, viram as costas para Deus, né? Rejeito quantos pastores, obreiros, missionários e tantos outros que já serviram a Deus, mas viraram as costas para ele. E por fim eu tenho aqui a multidão. A multidão, ela representa aquelas pessoas que elas não querem compromisso com Deus, só busca Deus por interesse, só quando tem necessidade. Quando tem necessidade, busca Deus. Eu vou num templo, eu vou numa congregação, eu preciso fazer uma campanha. Isso aqui é a multidão. A multidão vive assim, de campanha em campanha, de templo em templo, porque não quer um compromisso direto com Deus. A diferença do maná
para o pão vivo que veio do céu é que o maná é que o mundo oferece. Quando os judeus estavam no deserto e Deus enviou o maná, aquele maná veio e estava morto. Mas quando Deus enviou o seu filho, que é o pão vivo que veio do céu, ele até morreu, mas ele ressuscitou. Então quem come do maná deste mundo não terá vida. Mas quem se alimenta do maná vivo, que é Cristo, terá vida e vida eterna, porque é uma promessa de Deus para as pessoas que creem. Essa promessa, ela não é para qualquer um, ela é somente para quem crer em Deus. E o quinto, que não está aqui, que eu vou te revelar, é justamente aquele que vai morar no céu, tá? Porque é aquele que realmente conhece a Deus, que tem um encontro com Deus. A esse, Deus se revela. Deus não se revela jamais para aquela pessoa que ela é proativa. Deus não se revela para aquela pessoa que é momentânea. Deus não se revela para aquela pessoa que é covarde. Deus não se revela para aquela pessoa que vira as costas para ele. Deus se revela verdadeiramente para alguém que crê, que se entrega, que confia. Aí vem a revelação de Deus para a vida da pessoa. Meu querido, abra seus olhos. Olhe além do que é físico. Confie em Cristo. Confie porque Ele é o pão vivo. Em meio a todas as adversidades. Reaja bem nos momentos de prova e não mal. Bem é com bom pensamento, com bom sentimento e boas ações. E entregue a Cristo tudo o que você tem. Quando você aprender a comer desse pão, que é a sua palavra, nunca sentirá falta de nada. E de quebra, ainda ganhará a vida eterna. E assim eu encerro aqui essa mensagem dizendo para você, onde você se encaixa aqui. Você é como Felipe, como André, como a multidão, como Judas, ou você é realmente aquele que se alimenta e vive da palavra de Deus? Escreva aqui. E se essa mensagem fez sentido para você, envie para quem você conhece que precisa ouvir, precisa se alimentar, precisa se posicionar, precisa tomar uma atitude rápida para que a sua vida não pereça eternamente. Se você está se alimentando do maná deste mundo, você está em perigo de viver uma vida eterna. Viva e se alimente do pão vivo que desceu do céu. Fica na paz, fica na bênção e até a próxima.